Bora que no vídeo de hoje eu vou te mostrar meus top 10 acessórios de corrida. Então aqui você vai ficar por dentro de tudo que eu utilizo dentro dos meus treinos e também nos dias de prova. E vou te mostrar algumas sacadas também, sanar algumas dúvidas, desde o colete de hidratação até os tênis que eu utilizo, tanto para o dia de prova quanto os tênis para rodagem. E vou te explicar a diferença também para que você tenha esse discernimento que alguns tênis são feitos para prova, que é onde você tira o seu as da manga, e os tênis também, é claro, para você utilizar na sua rodagem, que é quando você está treinando. É interessante que você tenha um diferencial. Mas acompanha aí que você vai ficar por dentro de tudo e você vai saber quais são meus top 10 acessórios de corrida. Não podia deixar de começar pelo Garmin. O modelo que eu utilizo é o Forerunner 255, né, a versão Music, então significa que eu consigo baixar algumas músicas dele, inclusive eu tirei ele para conseguir mostrar melhor, mas é um relógio de entrada do modelo da Garmin, da Forerunner, que é só para corredores, é um excelente relógio, então assim, a duração de bateria dele em média, hoje, tá, comigo, dura uma semana aproximadamente, ali 5 dias, 6 dias, às vezes uma semana, depende do quanto eu uso, então eu treino, não somente os treinos na academia, mas também os treinos de corrida, eu monitoro tudo por aqui. Além disso, meu sono, enfim, outras métricas também. E é muito interessante você ter essas métricas porque não se muda aquilo que não se mensura. Então, claro que você pode ter um Apple Watch, você pode ter outros modelos também. Eu gosto da Garmin e tô com esse modelo aproximadamente há 3 meses. Antes disso eu utilizava o Apple Watch, mas acabei mudando por conta da bateria, tá? Até inclusive fiz um teste que tá no meu Instagram, você pode ver lá, comparando esses dois modelos. Outra coisa que eu gosto de utilizar muito, e eu acabei comprando quando eu estava me preparando para os 100 km, porque eu senti a necessidade, uma das coisas que as pessoas acabam deixando de lado quando começam a correr, e acabam não dando a devida ênfase, é a hidratação. Então esse colete aqui é um colete de hidratação, talvez uma das coisas que as pessoas mais me perguntam no Instagram, quando eu apareço utilizando. Então é um colete que esse aqui eu encontrei na Decathlon, mas você pode encontrar em outras lojas de esporte também. E existem diversos modelos, tá? O modelo que eu tenho, ele é um pouco mais completo, tem alguns espaços, ele, né, tem uma capacidade de 18 litros. E para que ele serve? Além de ter os recipientes para que você leve carbo em gel, para que você leve a suplementação que você vai utilizar em longas distâncias, ele também, né, tem a capacidade, pelo menos o modelo que eu utilizo, de você armazenar água dentro dele. Então, às vezes eu não uso esse recipiente aqui, você coloca nas costas e nessa brincadeira aqui você consegue levar 1,5 litro de água, e além disso você também consegue colocar algumas squeezes nos bolsos para que você se mantenha hidratado. É muito importante a hidratação. Mas é claro, eu não utilizo o colete para prova, eu também não utilizo o colete quando eu faço distâncias curtas, então abaixo de 15 km eu acabo não utilizando. Eu só utilizo de fato quando eu vou fazer longas distâncias e basicamente se eu vou sozinho. Então é algo que não necessariamente você precisa investir, mas vai te ajudar muito no que se diz respeito à hidratação. Em média ali a gente chega a perder aproximadamente 1 litro de água a cada hora de corrida. Então se você faz ali um longão no final de semana que dá 1h30, 2 horas, você vai perder ali 1,5 litro, 2 litros. É claro que essa quantidade ela varia de pessoa para pessoa, mas em média uma pessoa perde isso. E é para isso que esse colete serve. Eu sei que muitas pessoas gostam de utilizar porque ele é esteticamente bonito, mas a utilidade dela é essa, e eu particularmente não utilizo se não for para ser desse modo. E o terceiro item, né, dos meus top 10 que eu utilizo, é claro que é o boné. Então tô aqui com o meu No Days Off, inclusive ele tá disponível dentro do ND Off Club, você pode acessar a NDO Store e ele está lá, você pode ter acesso a esse boné aqui. Então eu gosto de utilizar os bonés, principalmente nas provas, porque eu acabo suando muito e o suor ele acaba descendo pro olho, né, e acaba, enfim, incomodando um pouco. Então, às vezes, para algumas longas distâncias, né, eu gosto de utilizar o boné, porque ele ajuda a segurar um pouco, né, por conta do tecido, do material, ele acaba retendo um pouco o suor. E é claro, às vezes tem a questão do sol também, que acaba atrapalhando. Claro que as provas geralmente acontecem cedo, então não é sempre que eu utilizo, mas a cada 10 corridas que eu faço, 7, 8, eu acabo utilizando o boné. Trouxe esse aqui da NDO, porque dos bonés que eu tenho, é o meu favorito. É claro. Então a funcionalidade dele basicamente é essa. Ele vai te ajudar ali a reter o suor e também a questão do sol, dependendo ali do horário que você tá praticando, né, essa atividade física. Agora chegamos num ponto crucial, falar sobre os
tênis é um dos acessórios, é claro, que fazem parte da vida do corredor. E eu quero trazer alguns parênteses aqui, porque existe o tênis de rodagem, que é o tênis que você vai utilizar para treinar, e existe o tênis para que você vai utilizar na prova. E por que isso? É interessante que você tenha um diferencial no dia da prova, o dia que você vai correr. Então, é claro que talvez você esteja começando agora e não precisa ter 2, 3, 4, 5 tênis, mas se você já tem um tempo de corrida, você já entendeu que faz sentido você investir, porque cada tênis ele tem uma vida útil ali de 600 km a 1.200 km, depende de quanto quilo você pesa, depende, enfim, de inúmeras variáveis, mas ele tem um prazo de validade para que ele consiga te entregar tudo aquilo que você precisa. Claro que nada substitui o treino, nada substitui o básico bem feito, porém, se você consegue investir e ter esse diferencial para que você tenha um tênis de rodagem e um tênis de placa para que você faça a prova, é interessante que você faça isso, porque no dia da prova aí você de fato você vai ter um diferencial e muito provavelmente você vai conseguir performar mais, além de não desgastar aquele tênis pro dia do grande evento, que é o dia que você vai fazer uma prova, o dia que você vai buscar bater seu RP, o dia que você vai buscar performar de fato. E deixar aquele outro tênis para que você faça suas rodagens, onde você vai fazer um grande volume de treino. E para isso, eu quero te trazer aqui 2 modelos de tênis para você entender essa diferença, tá? Vou começar com o tênis de rodagem e depois eu trago o tênis de placa, tá? E explico a diferença entre eles. Então esse aqui é um tênis que eu tenho para rodagem. Ele é um tênis, é o Clifton 9 da Hoka. É um tênis muito macio. Ele não tem placa de carbono e ele é um tênis que eu utilizo para fazer os meus treinos. Os meus treinos longos eu acabo utilizando esse tênis aqui. Então eu tenho um tênis para cada tipo de treino, mas como eu falei, Rodrigo, pô, tô começando agora, não se preocupa com isso, tá? Isso é um papo um pouco avançado, mas eu tinha que trazer isso aqui para te informar da maneira possível. Então esse é um tênis que eu utilizo para rodagem. Você nunca vai me ver fazendo uma prova com esse tênis aqui, porque ele tem justamente essa funcionalidade. Porém, esse tênis aqui, esse aqui é o meu queridinho, né? Hoje é meu tênis favorito, é o tênis que eu utilizo para correr nas provas. Então, esse aqui é um Vaporfly, é um tênis super leve com placa de carbono, então ele propulsiona você um pouco mais para frente. É um tênis leve, extremamente confortável e é o tênis que eu utilizo hoje para fazer as provas de corrida. Esse tênis aqui é indicado para distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. Então, quando eu começar a me preparar para distâncias mais longas, eu vou acabar adquirindo um novo modelo, talvez o Alphafly ou um outro modelo, enfim, que eu estou pesquisando ainda para que eu faça, né, os 42 quilômetros esse ano, mas como eu foquei nas curtas distâncias no começo do ano, eu tenho esse aqui para fazer as provas, né? Então é o tênis que muito provavelmente em todas as provas você vai me ver usando. Depois disso, nós temos esse acessório aqui. Você já deve ter visto eu no Instagram correndo com ele no peito. Então, ele nada mais é do que uma fita cardíaca. É claro que o sensor do relógio ele funciona também muito bem. Porém, para quem tem tatuagem, que é o meu caso no pulso, ele acaba tendo alguns bloqueios. E para que você tenha uma precisão exata, né, das numerações e das métricas de batimento cardíaco, enfim, outros dados também de performance, que ele se conecta com o Garmin. Então esse aqui é o HDR, tá? É uma fita cardíaca e o propósito dele é justamente esse, fazer essas medições e te entregar essas métricas. Então você consegue baixar o aplicativo dentro da Garmin e você consegue sincronizar para que você tenha mais dados precisos em relação à sua performance nos treinos. Então é algo também que não necessariamente você precisa investir, mas faz diferença. Se você pode adquirir isso, para que isso faça parte dos seus acessórios, para que você tenha mais dados e através desses dados o seu treinador ou a pessoa que te acompanha consiga te auxiliar para que você performe cada vez mais. Então essa é a funcionalidade da fita cardíaca. Agora chegamos nele, né? O Shorts Baixa Pace, shorts de keniano, pô. Esse é o famoso shorts 3 polegadas, tá? Esse aqui especificamente é da New Balance. Então as marcas que eu utilizo, que eu gosto, são Track and Field, New Balance e Nike. São as únicas 3 marcas que eu gosto de usar. Esse especificamente é da New Balance. Então todas essas 3 marcas você encontra, outras marcas também. Então esse é um shorts que ele é muito confortável. Eu particularmente não consigo utilizar mais nenhum outro modelo, inclusive tenho vários outros que são de 5 polegadas, são shorts um pouquinho maiores e eu sou um pouquinho baixo, né? Eu tenho 1,70 m, então para mim esses shorts caem legal, mas não é somente isso. É uma questão de conforto. Quando você começa a correr, né, você busca ter mais conforto. Então tudo isso que eu estou mostrando aqui, essas coisas, é claro que o tênis ele é básico, né? Você não precisa comprar um tênis de R$1.000, R$2.000, mas você precisa ter um tênis para correr. Porém, conforme o processo vai passando, você vai identificando coisas que você quer investir para que você tenha um conforto melhor naquele esporte que você está fazendo e para que você performe mais também. Mas eles por si só não vão te trazer o resultado que você deseja. Porém, esses shorts aqui, quando eu comecei a utilizar, hoje eu não abro mão mais. Então eu tenho uma série, né, de shorts desse modelo aqui,
Algumas pessoas acham estranho e eu gosto sempre de brincar falando que, pô, tem amigo meu que me zoa pra caramba por causa desses shorts aqui. Porém, é a mesma coisa de que você zoar e achar graça de um astronauta pela roupa que ele tá utilizando. Então, eu sou corredor, sou ultramaratonista, pra mim faz total sentido utilizar isso aqui, porque me traz conforto a mais e permite com que eu performe mais através disso. Então, pô, é um shorts que eu não abro mão e tá nos meus top 10 acessórios de corrida. Além disso, eu não fico sem essa parada. Então aqui eu tenho o café da Super Nutrition, inclusive, vou deixar meu cupom aqui embaixo, não somente o café, mas todos os meus suplementos são da Super Nutrition, você pode usar o cupom RodrigoPiá para ter desconto e outros benefícios também. Mas eu queria te falar o seguinte, eu gosto de utilizar esse café como pré-treino, seja antes das provas ou seja antes de qualquer treino durante a semana, ou às vezes até mesmo para estudar e trabalhar, porque ele me proporciona não somente os efeitos da cafeína, mas outras substâncias que também fazem parte. Eu posso te falar algumas delas, por exemplo, TCM, taurina, colina. Então eu gosto de fazer uso, e não somente isso também, eu gosto muito de doce. Então esse café é extremamente saboroso, eu adoço ele com adoçante, às vezes 4 gotas ali, e isso me ajuda a controlar minha vontade de doce. Então ele acaba unindo o útil ao agradável. Então, dos meus top 10 acessórios de corrida, isso aqui eu não abro mão. E super te recomendo, não somente o Vanilla Latte, mas o caramelo e flor de sal. Então o café acaba entrando com uma opção interessante, porque não somente a energia da cafeína em si, ele me ajuda de maneira estratégica a saciar essa vontade do doce. Então isso aqui faz parte e tá dentro do meu top 10. Essa foi uma das primeiras coisas que eu adquiri quando eu comecei a correr e faz muita diferença, e é aqui que eu consigo carregar o meu celular. Você pode ver que ela tá bem surrada, eu tenho aproximadamente ela há 2 anos, também comprei ela na Decathlon, mas você consegue achar em outras lojas esportivas também, como Centauro, enfim, diversas outras lojas. E essa é a pochete no qual eu utilizo dentro do shorts ou da calça, independente, às vezes com a roupa que eu vou correr, e eu coloco meu celular aqui dentro. É com isso que eu consigo levar meu celular para tudo que é lado, mas eu não uso ela na prova, né? Eu só uso para os treinos, porque eu preciso levar meu celular não somente para produzir o conteúdo que você acompanha, eu acabo me desdobrando durante a semana para não somente produzir conteúdo, mas tocar as coisas da empresa também. Então eu preciso levar meu celular constantemente. Curitiba é relativamente seguro, então eu nunca tive problema nenhum. Nesses 3 anos que eu corro, e eu levo meu celular para cima e para baixo com esse acessório aqui, que não poderia deixar de estar dentro do meu top 10. Além disso, é claro, nós temos o famoso óculos baixa pace, pô. Esse aqui, esse modelo que eu utilizo é o modelo da Encoder, da Oakley. Esse é o modelo desse óculos aqui. Então, além da Oakley, eu tenho outro modelo da Hop também, que é um custo-benefício bem interessante. E eu particularmente gosto, né, de utilizar para alguns momentos. Então, na corrida você acaba ficando 1, 2 horas embaixo de sol, é interessante. Não somente isso, mas questão de vento. Curitiba acaba ventando bastante. Então isso, além, obviamente, de ser um acessório de moda que te ajuda a ter um estilo melhor na corrida, é claro que vai te trazer também, né, um conforto a mais. Então, dependendo das provas, eu acabo utilizando, às vezes não. Depende de qual é o horário da largada. É porque Curitiba às vezes acaba clareando um pouquinho tarde, mas sem sombra de dúvida não podia deixar de estar no meu top 10 acessórios. E por último, e não menos importante, é claro, o Carb Up, Carbo em Gel, ou como você quiser chamar. Isso faz parte por conta da alta rodagem que eu acabo utilizando. Então, é claro que nesse momento eu não estou me preparando para os 100 km ainda, estou vindo com essa preparação e subindo o volume de maneira gradual. Eu só utilizo quando eu passo de 1 hora de treino. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma meia maratona e eu acabei utilizando 3 Carb Ups durante essa meia maratona. Isso porque eu tive 1h20 de intensidade na corrida. E para cada 1 hora de corrida, você precisa repor 60 gramas de carboidrato. Cada Carb Up desse aqui, em média, vai ter ali 20 gramas. Então, é claro, eu precisava repor ali algo em torno de 60 a 80 gramas, por isso que eu fiz uso de 3, e é interessante que você utilize após 1 hora de exercício. Como eu sabia que eu ia fazer 1h20 de prova aproximadamente, de maneira mais precisa eu fiz 1h23, eu já fui consumindo, porque leva ali em média entre 15 minutos a 20 minutos para o seu corpo absorver o carboidrato, que é o que vai te dar energia. Então, é claro, se você vai fazer uma prova de 5 km, talvez não seja necessário. Se você fazer uma de 10, talvez é interessante você incluir. Então isso vai depender muito, é interessante que você converse com o seu nutricionista para que isso esteja alinhado, porque isso contém caloria, isso contém carboidrato, então talvez pode te atrapalhar no seu objetivo. É muito importante que você converse com um profissional que te oriente, e se você é nosso aluno, tá, do ND Fit Club, manda uma mensagem para o suporte, que eu vou fazer questão de sanar a sua dúvida e te auxiliar. Além disso, é claro, tem um material na plataforma
que explica tudo sobre a utilização dos Carbo em Géis, para que você também possa tomar essa decisão de fazer uso ou não, mas a gente também pode te ajudar e o nosso papel aqui é justamente esse. Então foi isso, esses são os meus top 10 itens de corrida, coisas que eu utilizo não somente no meu dia a dia, mas também para as provas que eu faço. Consegui fazer um belo resumo aqui, espero que isso possa te ajudar. E como eu falei durante o vídeo, não se preocupe se nesse momento agora você talvez até não tenha condições de investir em um desses acessórios. Saiba que não existe nada que supere a sua dedicação, o seu esforço. Quando eu comecei, eu não tinha tudo isso. Então eu fui adquirindo conforme eu senti necessidade. Então hoje, se você sente a necessidade de ter uma mochila de hidratação porque você faz longas distâncias e você consegue investir, invista. Se você pode investir num tênis melhor de corrida, invista. Porque isso também está relacionado com a sua saúde. A única coisa que eu não quero é que você pense que o seu resultado, ele depende disso. Porque ele não depende. Ele depende do seu treino, do seu esforço e da sua execução, principalmente. E é claro, se você é aluno do ND Oft Club, você já sabe disso. E eu fico muito honrado de poder oferecer algo tão incrível, de uma maneira muito acessível, para que possa ajudar cada vez mais pessoas. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído também. E comenta aqui, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e me fala qual que é o seu item preferido. O óculos baixa pace, os shorts, o tênis? Deixa aqui nos comentários, me conta e compartilha esse vídeo com um amigo seu, que você sabe que isso vai agregar para ele, um amigo que esteja começando na corrida ou já tem uma experiência e fala, porra, cara, dá uma olhada nesse conteúdo aqui, acho que vai te trazer muito valor, porque se você fizer isso eu vou ficar muito grato, é claro, e essa é uma maneira de você me ajudar também a entregar esse conteúdo para mais gente. Espero te ver em breve, tamo junto.